Bem-vindos ao Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O meu nome é José de Freitas Ferraz e sou o diretor do Instituto Diplomático. Neste espaço vamos conversar com diplomatas e outras pessoas ligadas à política externa para conhecer melhor tanto as suas experiências de vida como diversos temas da política internacional. Completam-se 74 anos desde que foi adotada em Paris a Declaração Universal dos Direitos Humanos, num momento decisivo para a ordem internacional do pós-Segunda Guerra Mundial. Dedicamos este episódio da Mala Diplomática ao tema dos direitos humanos e ao lugar que este ocupa na política externa portuguesa. Para tal, temos connosco o Dr. Abel Campos, jurista e escrivão adjunto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em Estrasburgo, e ele está justamente neste momento em Estrasburgo e estamos a fazer esta gravação a partir de Lisboa. Dr. Abel Campos é formado em Direito pela Universidade de Coimbra, foi advogado e há mais de 30 anos que exerce funções no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, onde já desempenhou cargos como o de diretor jurídico, chefe de divisão ou secretário das reuniões de direitos humanos. Desde 2020, desempenha as funções de escrivão adjunto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que é, no fundo, o segundo lugar mais importante da hierarquia do Tribunal. Dr. Abel Campos, seja muito bem-vindo ao Mala Diplomática. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Então, eu começo com uma pergunta, dizendo que a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos alterou o moral das relações internacionais, a par dos valores de soberania ou de respeito pela integridade territorial, as relações entre os Estados passaram a adotar-se de um código moral baseado no respeito pela dignidade humana. Gostaria de começar por lhe perguntar se, na sua opinião, 7 décadas depois, a Declaração Universal dos Direitos Humanos continua atual e continua capaz de orientar as relações entre os Estados. Bom, eu acho que temos aprendido com a história que coisas que pareciam irreversíveis, enfim, para dar só um exemplo, a paz no continente europeu, afinal não o são. Mas eu talvez arriscasse afirmar que hoje é irreversível que o conceito de relações internacionais não pode passar sem o respeito pelos direitos humanos, cuja codificação universal, feita pela Declaração dos Direitos Humanos, justamente celebramos em 10 de dezembro. Acho que estamos longe da época em que as relações internacionais eram uma coisa exclusiva dos Estados, não é? Portanto, em que o indivíduo era só objeto e já não sujeito de direito internacional público. Eu acho hoje, quer a Declaração Universal, quer, aliás, os instrumentos regionais de proteção dos direitos humanos, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos é um desses instrumentos regionais. Portanto, todos esses instrumentos informam, penso eu, de maneira direta as relações entre os Estados. E, aliás, lemos ou vemos todos os dias nas notícias ilustrações dessa influência. Quando se comentam as relações entre Estados ou quando se diz que certo Estado deverá respeitar os direitos humanos como condição para determinada ação. Portanto, eu hoje acho que é ponto assente que o respeito integral pelos direitos fundamentais é a base, ou pelo menos uma das bases, da diplomacia moderna. Pronto, dito isto, também não podemos ser naivos, não é? Portanto, não vivemos num mundo ideal. A maioria da população humana não beneficia de direitos básicos, que nos parecem normais a nós, que vivemos, digamos, por facilidade de expressão, que vivemos no mundo ocidental. Portanto, eu, para concluir, eu diria que a Agenda de Direitos Humanos de 1948 continua atual e, ao mesmo tempo, continua por cumprir. Portanto, até posso dizer que é um work in progress, digamos. Obrigado. A Agenda dos Direitos Humanos é, por vezes, descrita como dinâmica e evolutiva. Enquanto novos direitos e liberdades individuais vão ganhando relevo na consciência coletiva, outros acabam por perder terreno e são postos em causa. Neste contexto, podia dar-nos alguns exemplos de como é que a interpretação e aplicação deste grupo de direitos tem evoluído nas últimas décadas, nomeadamente nos regimes normativos regionais?
fala-se muitas vezes nas várias gerações de direitos humanos, não é? Portanto, fala-se dos direitos civis e políticos, que seriam a primeira geração, estamos a falar da liberdade, da igualdade. Fala-se depois dos direitos humanos de segunda geração, que aparecem mais tarde, portanto, os direitos económicos, sociais e culturais, o direito de propriedade, o direito à liberdade sindical, por exemplo. E depois fala-se dos direitos de terceira geração, que são direitos mais coletivos. Fala-se, por exemplo, do direito à autodeterminação dos povos. Eu penso que essa classificação é se calhar um pouco simplista, mas dá uma ideia daquilo que tem sido a evolução natural, digamos, da proteção dos direitos humanos. Portanto, começando pela proteção dos direitos clássicos individuais, portanto, que nos vem do liberalismo, não é? Portanto, a liberdade, a igualdade, e continuando até direitos de cariz mais coletivo, onde penso, aliás, a solidariedade entre as pessoas apresenta também um papel importante. E hoje falamos até dos direitos das gerações futuras, não é? Portanto, os direitos que as próximas gerações têm a que nós, as gerações atuais, lhes deixemos um planeta preservado ou que lhes deixemos uma situação de finanças públicas sã e que não lhes deixemos um mundo catastrófico. Eu acho que isso dá uma boa ideia da evolução desses direitos. Em termos regionais, em termos europeus, os grandes princípios de direitos humanos, como protegidos, por exemplo, na Convenção Europeia ou na Constituição Portuguesa, os grandes princípios foram estabelecidos pelos grandes casos do Tribunal Europeu, não é? Mas continuamos a ter questões que são postas simplesmente pelo mundo onde vivemos. Portanto, pensemos, por exemplo, nas questões da informática, por exemplo, ou nas questões de bioética. Portanto, são questões que não se põem da mesma maneira que há 50 ou 60 anos, são questões atuais que levantam novos problemas e para as quais temos que dar resposta em termos de quer de sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, quer no sistema universal. Uma das principais críticas à agenda dos direitos humanos, e que de certa forma está um bocadinho na ordem do dia, com todos estes debates em torno do campeonato do mundo de futebol no Qatar, é de que estas formulações refletem uma visão eurocêntrica e ocidental. Como é que podemos garantir que a universalidade que queremos para os direitos humanos respeita e preserva essa diversidade de perspectivas? Bom, é uma discussão bastante relevante e que tem sido usada por muita gente e que nem sequer é uma discussão recente. É verdade que neste momento fala-se muito desse tipo de questões, mas, por exemplo, até se formos ver os trabalhos preparatórios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, logo aí, portanto, 1948, encontramos, por exemplo, intervenções, por exemplo, do delegado chinês, que dizia que a noção ocidental de natureza humana que estaria na base do conceito de direitos humanos seria insuficiente, porque não levaria em conta a cultura milenar chinesa, etc. Portanto, logo aí, já nos anos 40, no processo que conduziu à adoção da Declaração Universal, logo aí se encontra esse tipo de discussão. Eu diria que, enfim, muitas vezes, de facto, a discussão sobre direitos humanos resvala, por vezes, para um debate ideológico. O debate ideológico, atenção, é legítimo, mas que se calhar acaba por passar muitas vezes ao lado de coisas mais importantes. Depende muitas vezes do que cada um pensa sobre o que é que está na base justamente dessa noção de direitos humanos. E aí existem várias doutrinas, várias concepções, enfim, não quero parecer muito técnico ou muito doutrinal, mas existem, sei lá, as escolas do direito natural, a escola positivista. Agora, onde me parece que talvez toda a gente esteja de acordo, onde me parece que se possa encontrar um possível denominador comum, é quando se diz que é a dignidade da pessoa humana que está na base de tudo. A dignidade da pessoa humana. E dizer isso, parece-me, não invalida que se possa tomar em conta o que é específico a uma dada região, a um dado país, a uma dada nação. Eu, pessoalmente, gosto da noção, da fórmula introdutória
da Constituição Americana. Em inglês, eles dizem que we hold these truths to be self-evident, uma coisa que se pode traduzir mais ou menos como consideramos estas verdades como óbvias. Óbvias no sentido que, enfim, há coisas tão importantes que se impõem logo no nosso espírito sem que tenhamos sequer de refletir muito. E para continuar a citar a Constituição Americana, essas verdades óbvias, diz a Constituição Americana, é, por exemplo, que todos os seres humanos nascem iguais e que todos os seres humanos são dotados de certos direitos inalienáveis e que entre estes direitos estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que é uma noção que pessoalmente eu gosto bastante. Portanto, talvez seja, eu diria em conclusão, talvez seja apelando a esse mínimo denominador comum que vamos poder preservar a diversidade na universalidade. Portanto, a universalidade está lá, impõe-se a toda a gente, mas que preserva-se a diversidade no meio dessa universalidade. Mas outra das críticas que normalmente é adiantada é um pouco a dificuldade de responsabilização dos Estados por incumprimentos, uma vez que a soberania do Estado-nação continua a ser um cerne da arquitetura institucional internacional. Como é que nós podemos conciliar, por um lado, as agendas dos direitos humanos e, por outro, o respeito pela soberania dos Estados? Bom, eu começaria talvez por dizer uma coisa que não podemos esquecer. Não podemos esquecer que é no exercício da sua soberania que os Estados decidem vincular-se a um tratado internacional. Enfim, vou dar um exemplo sobre aquilo que eu conheço melhor, que é a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Os Estados-partes da Convenção Europeia dos Direitos do Homem vinculam-se a respeitar um elenco de direitos fundamentais e, o que é ainda mais importante, vinculam-se a respeitar e a executar as decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos no quadro das queixas que são trazidas pelos cidadãos. Portanto, talvez seja importante lembrar que respeito pelos direitos humanos e soberania dos Estados não se opõe necessariamente. Não é? Eu até diria antes pelo contrário, sobretudo no quadro do direito internacional dos direitos humanos. Portanto, soberania não se opõe necessariamente a respeito pelos direitos humanos. Agora, na prática, admito, e mais uma vez seria naivo se não o admitisse, será sempre difícil conciliar uma agenda de proteção dos direitos humanos com a agenda política de diversos Estados ou com a agenda política de certos Estados. Aí penso que o que se espera da comunidade internacional, no sentido amplo, é justamente que essa comunidade internacional haja no sentido de um maior e melhor respeito pelos direitos humanos, e seja onde for. Nós, quando digo nós, falo nós, comunidade de seres humanos, temos coletivamente vindo a aperfeiçoar os mecanismos de que dispomos para melhorar a vida das pessoas. E isso passa, obviamente, por respeitar os direitos mais básicos e essenciais de todos os habitantes do planeta, e não apenas de alguns. Portanto, daí que, para resumir, soberania dos Estados, agenda dos direitos humanos, não se opõem necessariamente, podem complementar-se, mas para lá dessa possível complementaridade, existe, digamos, um dever da comunidade internacional de agir no sentido que essa proteção seja cada vez mais global e cada vez mais universal. O ano em curso de 2022 foi um ano particularmente difícil, desafiante em matéria de direitos humanos. Houve vários acontecimentos, houve várias questões que foram suscitadas, nomeadamente em relação às alterações climáticas, que nos fazem refletir sobre a temática dos direitos humanos e a sua importância para o desenvolvimento das populações. Nós podemos pensar também na guerra da Ucrânia, nas manifestações no Irão, o atual debate sobre o Mundial no Qatar. Perante o atual cenário, como descrever a atual situação dos direitos humanos e quais são, no seu entender, os maiores desafios atualmente? E já agora, quais são as possíveis soluções? Bom, o cenário se calhar é o de sempre, quer dizer, é que, como eu disse no início, não podemos nunca dar nada por garantido.
Portanto, o progresso tem que ser protegido e os obstáculos têm que ser removidos do nosso caminho. Agora, em termos de desafios, eu vou se calhar identificar 2 que me parecem particularmente importantes e exigentes. Bom, não me vou atrever, não me vou aventurar a dar soluções. Isso aí, vou deixar as perguntas no ar, se calhar. O primeiro desafio é, sem dúvida, e aliás o Sr. Embaixador deixa implícito na sua pergunta, eu acho que é a questão das alterações climáticas, sem dúvida. O direito a um meio ambiente são, e de maneira ainda mais evidente, o direito a deixar um planeta em condições, um planeta sustentável, para deixá-lo às gerações futuras, impõe-se cada vez mais como um direito até suscetível de ser exercido judicialmente, não é? Portanto, um direito suscetível de ser alegado em tribunal. Aliás, nós temos já várias decisões de tribunais superiores de vários países, estou a pensar na Holanda, Nova Zelândia, Austrália, temos várias decisões a esse respeito. Portanto, que decisões em que cidadãos se queixam sobre a inação dos Estados para fazer algo sobre as alterações, quanto às alterações climáticas. E existem até casos pendentes também no Tribunal do Trabalho, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, existem casos pendentes quanto a esse respeito. Portanto, para mim esse é um dos desafios mais exigentes e é uma das coisas que vamos ouvir falar nos anos que vêm aí. Identifico, se calhar, um segundo desafio que me parece também importante, que me parece muito relevante, que é o de saber até que ponto é que as mega empresas proprietárias de redes sociais planetárias, estou a pensar no Twitter e no Facebook, até que ponto é que essas empresas podem, no fundo, se arrogar direitos que tradicionalmente são direitos que são exercidos pelo Estado. Como é que essas empresas, até que ponto é que essas empresas, usando critérios que são só seus, só deles, não é? Podem restringir certos direitos das pessoas, como o direito de expressão, ou como o respeito pela privacidade ou pela reputação das pessoas. No fundo, podem estas empresas, portanto, e nós sabemos que o volume de negócios destas empresas é superior ao PIB de muitos países, podem estas empresas agir como um Estado, podem impor regras, podem sancionar as pessoas. Para dar só um exemplo, podem estas empresas, independentemente do que se possa pensar sobre as políticas de um presidente eleito democraticamente, pode esta empresa pagar sem mais a conta de um presidente eleito democraticamente? Eu acho que isto são questões muito relevantes e que se vão pôr também nos anos que aí vêm. Como disse, não me aventuro a propor soluções, mas penso que são questões sobre as quais devemos todos refletir e que vão cada vez mais começar a pôr-se aos tribunais nacionais e, em última análise, depois também aos tribunais supranacionais. Isso sem dúvida. A Declaração Universal dos Direitos Humanos influenciou várias constituições nacionais, incluindo a nossa Constituição de 76, que tem um capítulo dedicado aos direitos fundamentais. Em 1978, Portugal ratificou a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Como é que avalia a adoção e a implementação destes grupos de direitos no direito interno português? Bom, de facto, a Constituição Portuguesa tem um catálogo de direitos fundamentais que são diretamente influenciados quer pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, quer pela Convenção Europeia. O que é normal, dada a data da sua adoção, da Constituição, de 1976, e o compromisso político português, penso, que resulta da Revolução do 25 de Abril, o compromisso político em construir uma democracia parlamentar de tipo europeu. Portanto, é aí que Portugal, em 76, Portugal começa a sua caminhada europeia, adesão ao Conselho da Europa, a ratificação da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e, finalmente, a adesão às comunidades europeias e, portanto, à União Europeia. Eu penso que, no fundo, se reflete apenas o querer fazer parte de uma comunidade de valores. Comunidade de valores que passa por um respeito escrupuloso dos direitos humanos. Eu penso que não foi, olhando para trás para estes 40 e tal anos, não foi e não é uma caminhada sem escolhos, sem obstáculos,
mas se tivesse que fazer um balanço, diria que é uma história de sucesso, pelo menos do ponto de vista do respeito pelos direitos humanos. Hoje estamos plenamente integrados numa comunidade de valores, nessa tal comunidade de valores, e o nosso ordenamento jurídico reflete essa vontade de estar integrado nessa comunidade de valores. Portanto, balanço positivo, sem dúvida. Ainda sobre Portugal, eu gostava que nos dissesse um pouco, tendo em conta a sua experiência internacional, como é que o nosso país é percepcionado, é visto em matéria dos direitos humanos? Ouve-se muitas vezes dizer que a influência de Portugal no mundo é superior à nossa dimensão, não é? Ou ao estatuto periférico do nosso país. Eu penso que isso faz algum sentido e se aplica com as devidas adaptações à visão que têm de nós os nossos parceiros internacionais em termos de respeito pelos direitos humanos. Somos um país pequeno, claro, somos um país com recursos limitados, mas estamos na linha da frente do respeito pelos direitos humanos, sem dúvida. Temos problemas, claro, quem os não tem, todos os países, não é? Temos problemas, por exemplo, a lentidão crónica da nossa justiça, ou as más condições em que mantemos os nossos reclusos. Portanto, temos problemas, trabalhamos para resolver. Não hesitamos em fazer ouvir a nossa voz na cena internacional quando isso se justifica. Penso que somos respeitados e somos escutados, pelo menos nessa matéria de direitos humanos. Penso que, costumo dizer que liderar pelo exemplo é sempre um bom princípio de vida e isso aplica-se também, penso eu, aos Estados. Eu arriscava agora uma pergunta mais pessoal. E perguntava, e pedia-lhe que falasse um pouco no seu percurso como jurista até chegar ao tribunal. E como é que surge o seu interesse por este ramo específico do direito? Eu diria, desde muito novo, miúdo, eu sempre senti a atração por outros países, outros modos de vida, outras culturas. Digamos, enfim, eu sempre fui um leitor voraz e comecei muito miúdo pelo Tintim e não excluo que as minhas leituras do Tintim estejam na origem da minha atração por outros países e outras culturas. Enfim, depois dos meus primeiros anos de escolaridade, descobri que era bom em línguas, o que também ajudou. Depois, quando vou para a universidade, é na altura em que Portugal está a completar o processo de adesão à então comunidade, às comunidades económicas europeias, não é? Sim. Portanto, na altura, o direito internacional dos direitos humanos não era uma disciplina autónoma. Estamos a falar dos anos 80, não é? Portanto, não era uma disciplina autónoma dos currículos das universidades portuguesas. Era um capítulo do direito internacional público. Mas logo aí me interessei por esse capítulo. Como me interessava também por direito constitucional, e os direitos fundamentais são uma parte importante do direito constitucional, pronto, juntou-se uma coisa à outra. Daí, depois de acabar o curso, tive a oportunidade, como tantos outros jovens, de fazer um estágio em Bruxelas, na Comissão Europeia, e aí o bichinho da carreira internacional nunca mais me largou. Portanto, era advogado em Lisboa, aparece a oportunidade de concorrer para um lugar em Estrasburgo, aqui no Tribunal Europeu, ganhei e pronto, olha, nunca mais parei, fui fazendo vários lugares, até ter sido eleito escrivão adjunto há coisa de 2 anos. É um trabalho difícil, portanto, no fundo trata-se de liderar uma instituição onde trabalham 700 pessoas, mas extremamente gratificante. Portanto, tenho essa sorte, portanto, penso que por aqui me manterei, pelo menos até ao fim do meu mandato, em dezembro de 2025 e depois logo se verá. Muito bem. Agora, como é que se desenrola um processo junto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos? Eu estava a pensar, desde que a queixa é apresentada até a decisão do Tribunal ser conhecida e aplicada. Como é o timeline? Bom, enfim, a coisa desenrola-se de maneira relativamente simples. Enfim. Basta ir, para começar uma queixa é muito simples, basta ir ao nosso site web, basta carregar o formulário de queixa, preenchê-lo e enviá-lo. Na fase inicial do processo, nem sequer necessita de advogado. Bom, numa fase mais avançada do processo, se o processo for para a frente, aí a representação por advogado é exigida e é obrigatória. Depois, enfim, há um pequeno número de casos que não é logo rejeitado liminarmente, enfim, não quero desencorajar as pessoas, mas a filtragem é muito rigorosa.
digamos que menos de 10% dos casos passam à fase, ou sobrevivem à fase da análise inicial. Portanto, esses casos são depois examinados através de um processo contraditório, em que quer requerente, quer Estado tem a oportunidade de apresentar observações. Num pequeno número de casos, aqueles mais importantes ou mais complexos, pode eventualmente até ser organizada uma audiência pública aqui em Estrasburgo, na sede do Tribunal Europeu. E depois resta esperar pela decisão do Tribunal e, num caso em que o Tribunal conclua pela violação dos direitos do requerente pelo Estado, essa decisão é depois vinculativa para o Estado, vai por uma fase que chamamos de execução, e aí é entregue ao Comitê de Ministros, que é o órgão político do Conselho da Europa, e o Comitê de Ministros vai se assegurar que o Estado cumpre as ordens do Tribunal, e a execução muitas vezes passa sobretudo pelo pagamento de uma indemnização, mas pode passar também, por exemplo, pela revisão de um processo interno, pela reabertura de um processo interno. E pode até, por vezes, se a violação em causa tiver por origem uma deficiência legislativa, pode passar por alterações legislativas. Portanto, tudo isto, enfim, em termos de timeline, um caso que passe por todas estas fases, portanto, o nosso objetivo é tentar que esses casos não durem mais que 3, 4 anos. Infelizmente, os nossos recursos, enfim, não me quero estar a queixar, mas os nossos recursos são limitados e, por vezes os processos mais complicados arrastam-se por mais algum tempo. Mas tentamos, pelo menos nos processos que sabemos ter mais impacto nos Estados-membros, processos mais importantes, tentamos dar-lhes prioridade e fazer com que o processo não dure mais que 3, 4 anos. E que balanço é que faz destas 6 décadas de funcionamento, digamos, deste sistema judicial? Bom, como eu disse, a grande inovação deste sistema é ter feito o indivíduo sujeito e não apenas objeto de direito internacional público, não é? Quando pensamos bem, 46 Estados puseram-se de acordo para garantir o direito de qualquer pessoa sob a sua jurisdição, não apenas os cidadãos desses países, né? Portanto, qualquer pessoa, porque qualquer pessoa possa apresentar queixa num tribunal supranacional contra eles próprios Estados, é uma ideia que ainda hoje parece radicalmente moderna, não obstante todas estas décadas já passadas. O objetivo do sistema, em última análise, não é apenas, e eu ponho aspas neste apenas, porque já é muito, portanto, não é apenas, dizia, garantir e elevar os estándares de proteção dos direitos de todos nós, mas também o de garantir que nunca mais se veja em solo europeu os horrores da Segunda Guerra Mundial. Portanto, o balanço só pode ser positivo, penso, sem esquecer, mais uma vez, temos uma guerra em curso em território europeu, e, aliás, situação que levou, aliás, à expulsão da Rússia do sistema de proteção dos direitos humanos em março deste ano. Portanto, é um aviso sério que nada está garantido, que todos devemos levar muito a sério a defesa dos direitos humanos, porque é também por aí que passa a defesa da democracia, e na síntese feliz da Constituição Americana, que eu mais uma vez citaria, é por aí também que passa o nosso direito, o direito de todos nós, à procura da felicidade. Doutor, muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.